contabilidade, né? Na parte de avançada. A primeira matéria que eu coloquei, falando de exercício social e demonstrações contábeis, que eu tinha comentado ainda há pouco, que aparentemente seria um tema recorrente, mas que é oportuno a gente resgatar alguns entendimentos para que a gente possa pensar nas demonstrações contábeis, gente. A gente fala muito assim, né? A função da contabilidade como um sistema de informação. Nós somos cobrados, enquanto profissionais da contabilidade, de fornecer informações, inclusive na nossa legislação fala disso, né? Que nós temos que fornecer informações tempestivas. E a ideia de tempestividade tem que ser, ela tem que ser válida para que o gestor, para que um administrador, para que um acionista possa tomar uma decisão, ou aquele por quem de direito queira ter acesso, para que ele venha a ter um consentimento, ou melhor, um entendimento do que se propõe a natureza daquela pessoa jurídica. E aí, quando a gente fala pessoa jurídica, gente, os meninos que já viram a outra aula minha na segunda-feira, uma coisa que a gente vai começar a ver ao longo da nossa caminhada, e eu gosto muito de fazer o que o Ministério da Educação fala sobre interdisciplinaridade e transversalidade. A gente fazer um conjunto de como a nossa disciplina se relaciona com as outras disciplinas do curso e também com com as outras graduações, né, com direito, com economia, própria administração, quando a gente se refere na questão da gestão, o direito, como eu falei, na parte legal, na parte da legislação. Por isso que a nossa profissão ela está mais estreitada ao próprio direito do que propriamente a administração, como era antigamente. Mas por que eu estou falando isso, gente? Porque eu coloquei aqui exercício social e ciclo operacional. Eu não vou estar lendo, gente, os slides. Eu peço que vocês, depois, em momento oportuno, a gente vai estar vendo isso devagar, não é pela quantidade, mas pela qualidade das informações que hemos de receber. Então, quando a gente fala de exercício social e ciclo operacional, vem aqui descrições bem simplificadas, né? Exercício social, eu botei aqui geralmente 1 ano, e ciclo operacional, um intervalo de, quando eu falo aqui da parte produção, né? Quando eu falo da produção. E aí vem um primeiro questionamento, gente. Eu não sei se vocês viram assim, mas quando eu estou falando aqui que exercício social, aí eu vou abrir uma outra lacuna entre os dois, para falar a verdade, uma fronteira. Eu tenho um exercício social, eu tenho o que eu chamo de exercício contábil, e eu tenho um ciclo operacional. Por que eu não botei exercício contábil? Porque aí vem o questionamento. Quem poderia me explicar, ou melhor, como é que vocês entendem exercício social? Como é que vocês entenderiam exercício contábil? Pode ser partindo dessa primeira explanação que eu coloquei, ou resgatando informações já em outras disciplinas. E, essencialmente, o que seria ciclo operacional baseado nessa palavra? Produção ou sistema de produção. O que vocês entenderiam por isso, gente? Vocês podem ligar o microfone, pessoal. Alguém poderia me dar uma informação a respeito?
Caso vocês queiram ligar o microfone, pessoal, fiquem à vontade. Colocando em... Tudo bem, Sandro? O que seria um exercício social, gente? Alguém para falar sobre exercício social e outro que possa nos falar sobre ciclo operacional. O que vocês entendem por isso? É do jeito que eu escrevi mesmo? Bem, pessoal, então, bora lá, né? Enquanto vocês pensam, a gente vai caminhar aqui um pouquinho. Quando eu coloquei aqui para vocês que o exercício social é um período que contempla realmente um ano, por que eu estou falando aqui geralmente um ano? Que aí eu coloco, né, que a empresa deve elaborar as demonstrações, e aí eu fiz o questionamento sobre exercício contábil, na hora que eu fiz esse comentário, é da seguinte forma: considerando a exceção, o ano que a empresa abre, eu não gosto muito de usar o nome empresa, eu gosto muito de utilizar o nome entidade. Não é questão do gostar ou não gostar, até as nossas normas de contabilidade, elas nos sugerem isso. É mais interessante nós falarmos em entidade aplicada ao setor público e entidade aplicada ao setor privado. Porque na característica de empresa, normalmente se atrela a visão de lucro. Nem todas as empresas têm a função de lucro. A gente vai dar uma olhada mais à frente, quais são as diferenças. Quando a gente fala em exercício social, é geralmente um ano, gente, porque o exercício contábil, que aí ele pode ser igual, quando eu considero 1º de janeiro a 31 de dezembro. Aí a própria norma de contabilidade diz assim, salvo exceções. E quais são as exceções? Porque no primeiro ano que a empresa abre, exemplo, se a empresa abrir no dia 1º de maio, o primeiro exercício social dela vai ser do 1º de maio do ano que ela abriu até 31 de dezembro. Esse seria o exercício social. Mas aí alguém pode perguntar assim, professor, mas aí o contador e os empresários, né, os donos da empresa, abriram no dia 1º de maio. Mas a empresa só começou as suas atividades funcionais efetivamente em junho. Então, o exercício social dela vai ser de 1º de maio a 31 de dezembro, mas o ciclo operacional dela vai ser de junho até dezembro, então seria um mês antes. Então, nós, como profissionais de contabilidade, a gente tem que estar atento às exceções. Então, e outra coisa também, salvo disposições dentro da legislação, e aí quando eu falo da disposição da legislação, nós não vamos falar de tributos, vamos até estar utilizando talvez para cálculos tributos, né? Vamos começar com alguns tributos mais simples também, que vai ser um aporte para quem vai fazer contabilidade tributária 1, para quem vai fazer contabilidade tributária 2. A gente pode também, até porque é inerente ao nosso assunto de contabilidade avançada, quando a gente vai falar com partes relacionadas, que no nosso material, eu vou falar sobre crédito tributário, qual é o interesse de uma empresa no crédito tributário da outra, porque a gente vai falar de grupos econômicos, que é um assunto da nossa disciplina. Então, quando eu estou falando aqui, gente, de ciclo operacional e exercício social, eu tenho que ter o cuidado para a particularidade de cada empresa. Em que sentido, professor? É porque eu comentei ainda há pouco da questão tributária. Em qual relação propriamente dita? Porque tem regimes tributários, tem características
específicas de empresas, e aí a gente sai do campo de empresas optantes pelo simples, não é esse tipo de empresa que a gente vai ver nessa disciplina, a gente vai ver aqui limitadas e nós vamos ver empresas de capital aberto. Então, as empresas que são regidas pelo lucro arbitrado, pelo lucro presumido, pelo lucro real, ou elas têm a obrigatoriedade de fechar as suas parciais, que é o regime tributário que a gente chama trimestral, ou regime tributário anual. Esses assuntos específicos são vistos nas disciplinas de contabilidade tributária. O que é inerente para a gente aqui na nossa disciplina? É quando a gente fala de ciclo operacional, porque eu acabei de falar que o ciclo operacional é o período onde as empresas desempenham suas atividades, tá? Até aí tranquilo. Acabei de falar que exercício social é um período geralmente de um ano, onde as empresas devem, aí por que eu digo devem? Porque elas são obrigadas a fazer as demonstrações contábeis, as peças contábeis, ou comumente chamada demonstrações financeiras contábeis. Então, eu tenho por obrigatoriedade de apresentar, e eu tenho que fechar algumas, são obrigadas a publicar, outras são, exemplo, limitadas, elas são médio porte, são obrigadas também a fechar a sua demonstração, até para que se entenda como é que está a vida financeira e econômica da empresa. Por isso que a gente fala que as demonstrações contábeis, gente, ele me mostra uma visão econômica financeira da empresa. Por isso que eu avalio a empresa no fator contábil, eu avalio a empresa no fator financeiro, e o mais crítico ou mais inerente para a gente, num processo de gerar informações para que os gestores ou as partes relacionadas venham a se interessar, é o fator econômico dela. Fator econômico em que sentido? Quanto vale aquela empresa no mercado? Quanto vale o produto? É por isso que a gente vê custos, a gente vê economia, a gente vê administração. Essas disciplinas a gente vê por quê? Esse arcabouço teórico, eles, para falar a verdade, são peças de um quebra-cabeças do que eu vou fazer enquanto profissional da contabilidade. No caso da gente aqui, a nossa função dentro da faculdade é fazê-los, vocês, se formarem contadores. E aí, quem sabe, eu acredito que alguns vão virar auditores, ou auditores públicos na esfera pública, ou auditores de empresa privada, seja auditor interno ou externo, ou peritos contadores. Alguns estão até, talvez, dentro dessa linha. E aqui eu coloquei, né, exercício social, período que deverão elaborar as atividades contábeis. Será fixada no estatuto. Agora, por que eu digo geralmente de um ano? Salvo a obrigatoriedade trimestral. Professor, o que é isso? No andar da nossa disciplina, a gente vai estar consultando o site da B3, da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Muita gente ainda chama Bovespa, ela não é mais, já faz algum tempo que o nome mudou. O nome da nossa Bolsa de Valores e muita gente fala até brincando, B ao cubo, não é B ao cubo. É B3, porque é Bolsa Brasil Balcão. São 3 Bs, por isso que a gente fala são 3 Bs, que é onde tem as informações de todas as empresas que negociam no mercado financeiro, no caso da Bolsa de Valores, seja por meio de ações, ou seja por meio de debêntures, ou trabalham no pregão eletrônico, propriamente dito, ou no negocio em balcão. Pessoal, e o que são isso? A gente vai ver. Porque quando eu falei para vocês que a gente vai ver uma contabilidade diferente, vamos sair do simplesinho para uma coisinha melhorada, é por conta disso. É entender que exercício social, o fato de eu prestar as informações, e aqui eu falo, ela parte da 6.404 de 76, e com as alterações que ela teve, a partir também do Código Civil de 2002, aí a gente começa a ver o seguinte, eu falei ainda há pouco
que nós estamos atrelados muito ao direito, né? Nosso Código Civil, e aí o André também é um expert dentro dessa área, eu estou citando ele porque ele também é dessa área, gente. É interessante, eu não sei aqui quantos aqui trabalham na área de contabilidade ou trabalha em área relacionada à contabilidade. É oportuno nós entendermos que a nossa profissão, ou o que eu faço no dia a dia, quando eu falei que a gente vai sair um pouco do simples, porque há quem diga que as empresas optantes pelo simples não têm contabilidade, e isso não é verdade, eu preciso saber a contabilidade não no intuito de fechar números. Nós estamos muito ainda preso na visão do débito e crédito, daquela visão talvez mecanizada do processo. Eu tenho os lançamentos, seja contas patrimoniais, contas de resultado, e vou fazer o tão costumeiro débito e crédito e ver depois se o balanço fechou. Não, a nossa proposta, enquanto contadores analíticos, uma coisa, uma palavra, pronto, que se fala muito, né? Compliance. Eu até brinco, não vou citar agora, até por conta da condição da gravação, mas eu gosto muito de brincar com essa palavra, que se virou febre, né, de uns anos para cá, é bem recente. Compliance, conformidade, a abrangência da conformidade. Isso nós já fazemos há muito tempo. Só que agora virou uma voga. É igual coach na área da gestão, na área da administração. Se joga ou se lança uma coisa no mercado que fosse novo e não é tão novo assim. Mas para quem desconhece, sim, se eu não tenho acesso à informação. Então, quando eu estou me referindo, gente, a minha preocupação enquanto a confecção das peças contábeis e entender que o que eu vou gerar são informações, existe uma disciplina no curso, alguns fizeram, outros hão de fazer, que a gente chama análise das demonstrações contábeis. Analisar meu índice de liquidez, rentabilidade, meu grau de endividamento. E, às vezes, alguns gestores, eles olham muito para esse lado, o endividamento. E quando a gente fala que o tripé da contabilidade, ele gera uma informação contábil essencialmente, financeira e econômica, como eu falei ainda há pouco, eu não tenho que fazer de forma mecanizada. Porque o que seria o resultado econômico da empresa? Desculpa. Ou melhor, eu, quanto contador, que tipo de informação que eu precisaria saber da empresa? Eu acho que todo mundo aqui tem acompanhado aí os noticiários, né? De um modo geral. Mas vamos olhar, a pergunta que eu vou fazer para vocês é dentro de um contexto econômico. Não vamos falar aí da questão da pandemia. Não que não seja importante. Ela é muito, até mais do que deveria ser pelas condições que tá ocorrendo aí diariamente. Mas na visão de vocês, né, atualmente, que tipo de informação eu precisaria saber enquanto contador da situação que o mercado está hoje? Vamos pensar que somos Ceará. Que informações seriam interessantes ou importantes para que eu saiba ou que eu precisaria saber para o mercado hoje atual no estado do Ceará, na visão de vocês? Partindo disso aí, de ciclo operacional para demonstrações contábeis, uma visão inicial. Quem poderia me dar uma ideia? Que tipo de informação é pertinente? Professor, essas informações que eu está solicitando são informações externas à empresa ou internas? Depende do seu ponto de vista. Se você quiser falar das duas situações, ou escolhe uma. Para falar a verdade, tem interferência nos dois, né? Ela tem impacto nos dois lados. Acho que em relação ao ciclo e às demonstrações, é muito importante o contador saber são as entradas e saídas, né?
Isso, Vitória. Tá. Eu tenho que ter noção do que é que está entrando e do que eu estou saindo de forma pontual, né? Isso, Quem mais diariamente. poderia complementar o que a Vitória falou? Sim. Desculpa, Vitória. Não, pode continuar, professor. Quem mais completaria o comentário da Vitória, gente? Vocês têm acompanhado o Luiz disse que é as manobras das micro e pequenas empresas. Que tipo de manobra, Luiz? Que quando eu falo manobra, dá uma ideia de abrangência, né? Mas existiriam... Tô, Luiz. Pronto, primeiramente seria das MPs, né? Hoje a gente tem MP saindo o tempo todo, seriam as medidas provisórias do governo. Primeiramente a gente teria que estudar isso, né? Segundo, nessa pandemia, a gente deveria pelo menos entender aonde está a minha empresa. Primeiramente, onde está a empresa que a gente está gerindo ou, né, que a contabilidade está dentro dela. Porque nessa situação, hoje, a gente precisa colocar justamente pelas medidas provisórias, a gente precisa estar hoje buscando como é que eu posso dizer, Cristiano? Vantagens, não digo vantagens, mas seriam vantagens para a empresa, né? Porque hoje, do jeito que está, a gente não está com lucro, a gente não tem lucro praticamente, hoje é tudo custo por conta do que está acontecendo. Então, assim, seriam as vantagens justamente das MPs, né? Sim. Sim, Luiz. Primeiramente isso, a gente precisa entender onde é que está a nossa empresa, né? A gente precisa saber qual é o grau da nossa empresa hoje para poder estar fazendo qualquer tipo de manobra. O capital, saber do capital, Pronto. como está o nosso capital, a gente precisa fazer mudanças internas, né? Que seria a redução dos custos, né? Aumento da margem, redução dos custos, movimentação com funcionário, tudo isso que hoje a gente está vivendo estou resumindo um pouquinho justamente do que está acontecendo lá na empresa. Entendo. E a ideia, Luiz, desse contexto que a Vitória que você colocou, eu essa primeira provocação a vocês pelo seguinte, porque quando a gente olha para a teoria, é fácil, né? O contador tem que fazer as demonstrações. E as nossas normas de contabilidade, nós vamos ver que na teoria parece fácil, parece uma coisa bem simples. É uma coisa, parece assim, né? 2 mais 2 é 4 e vai chegar naquilo. Mas quando a gente olha no dia a dia, nós estamos à mercê, não de uma forma negativa, mas nós estamos à mercê, você colocou aí de medidas provisórias, da legislação. E a nossa profissão sempre vai ser assim. Por isso que eu acho que alguns aqui vão ouvir novamente isso, porque eu acabei falando numa outra disciplina, mas essa frase realmente ela é inerente a qualquer área da contabilidade. Quando eu afirmo que nós estamos para a sociedade, quanto o médico está para a saúde. Até na ocasião passada eu falei assim, nós estamos até numa situação maior, porque até o médico depende da gente, em termos de informações, um hospital, uma clínica, toda e qualquer área depende de informações de contabilidade. E quando a contabilidade ela é bem estruturada, é fácil tomar decisão. Mas agora nós estamos numa situação econômica, tirando o fato aí da pandemia, lógico, não dizendo que não seja importante, mas ela mexeu com o mundo todo e muitos mercados foram impactados drasticamente. E quando a gente fala que a lei, nessa preocupação, que eu tenho que estar pensando na Constituição, da Constituição que eu estou me referindo, em constituir as demonstrações contábeis, informar, em escriturar, e se prende muito isso. Não, a contabilidade tem que trazer a sua escrituração, tem que ser habitual, e ela tem que ser contínua. Tá, isso aí eu atendo a lei. Aí eu tenho uma legislação triste que várias medidas provisórias que, se a gente puxar de março para cá, quem é da área do setor pessoal sabe o que eu estou falando. Quem é da área do setor fiscal sabe o que eu estou falando. E a gente muda, um mês está valendo uma coisa, no outro mês já mudou, no outro mês já mudou de novo, depois volta o que era.
E a gente está numa situação realmente incomum, porque as outras crises econômicas foram por fatores econômicos, como foi a crise de 2012, como foi a crise de 2009. A gente vai ver até aqui, dar uma olhada também nas outras crises que tiveram, mas numa visão de contabilidade. É interessante nós sabermos uma outra contabilidade em termos de um valor, ou melhor, de um mercado mais abrangente. Então, se nós olharmos hoje para o Ceará, e aí, infelizmente, a questão política acaba afetando nas nossas decisões, eu não sei quantos dos senhores aqui estão acompanhando as notícias do grau ou da quantidade de empresas que fecharam as portas nesse período. E muita gente diz assim, mas é por conta de gestão. A empresa, quando quebra, é por falta de gestão. Não obrigatoriamente. Então, gente, falar de demonstrações contábeis não é só fechar essa aqui que eu botei, né? A 6.404 foi a primeira, a gente sempre cita, que eu acredito que vocês já tenham visto, é interessante ver a origem, e quando a gente fala a origem, gente, da lei, e aqui da 1138 e a 11941, que foram as últimas, aí vem só as revisões e as alterações, pelo seguinte, a nossa profissão, nós somos demandados e somos exigidos, qualquer mudança que venha dentro do sistema mercadológico, dentro do sistema empresarial, aí é um ponto de vista particular, o primeiro alvo a ser atingido é a contabilidade. Por quê? Aí é onde é que eu explicar aqui por que eu entendo assim. Não estou dizendo que vocês tenham que aceitar. Aí a gente aqui vai discutir. Porque o andamento da empresa, quando eu penso que está lá dentro da contabilidade, setor de RH, admissão, treinamento, qualificação, promoção, aí seria a esfera de cargos e salários, a promoção funcional que está lá do RH, vai passar para a contabilidade. Setor financeiro, em setor financeiro a gente abre um guarda-chuva, contas a pagar, contas a receber, cobrança, a parte bancária, conciliação bancária, a parte de crédito, passa por lá. Comercial, passa por lá também. O que os sócios, os investidores, vai passar pela contabilidade. A parte de imobilizado, almoxerifado, enfim, aí a gente começa a dar uma olhada na parte interna, como a Vitória colocou, na visão interna e externa. Eu tenho tudo que internamente passa por lá e o que se vai fazer por fora também passa. E aí a gente vai ver aqui, gente, que é o seguinte, eu não posso estar pensando em fechar a contabilidade, vou estar dando só um exemplo. Hoje é dia 12. Quantos aqui de vocês trabalham no contábil? Só para a pergunta que eu vou fazer. Quantos aqui trabalham na contabilidade, propriamente dito, na execução contábil? Ou a função financeira que está relacionada diretamente com contabilidade? Hein, pessoal? Quantos de vocês obrigatoriamente trabalham em contabilidade? Pronto, a Vitória trabalha, está relacionado. Pronto, enquanto alguém, além da Vitória, se manifesta, quem trabalha no financeiro e contabilidade, abriu aqui um espaço, né? O Sandro diz assim, os passivos de longo prazo que provavelmente não serão pagos e precisam ser negociados. Também, Sandro, eu preciso saber disso, porque na situação que nós estamos vivendo, provavelmente isso vai acontecer. É uma obrigatoriedade, né? E aí a gente vai entender aqui os 3 tipos de obrigatoriedade, entender os 3 tipos de origem de recursos, e como é que as empresas gerenciam essa balança? A Marília trabalha no contábil. É analista contábil, Marília? O Rian. Mas você vai, Rian, para o IAI. Pode ter certeza.
Acredite que vai dar certo. A UIAI, gente, a Ernest Young. Assim espero, viu? Pronto. A Marília disse na área... Vai dar certo, Jean. Eu tô só esperando o feedback lá dos testes. Não é só vai dar certo. O contato que eu tinha lá, o cara foi transferido, cara, para Paraná. Olha aí. O contato que eu tinha lá, o cara não tá lá, não. Aí já é terceirizado, que é para pedir para ele, para pedir para outro, aí é mais delicado. Vai dar certo. Vai torcer, mas vai dar certo. A Marília colocou aqui, fiscal. Por que eu fiz essa pergunta, gente, né? Eu sei que vocês estão tímidos, vocês estão ainda com vergonha de se manifestar. Gente, dos que entraram agora, boa noite. Colocar aqui, gente, quando eu falei que a gente vai aprender junto, não tenham vergonha de perguntar, não tenham vergonha de explanar o que vocês sabem. Até porque, é aquilo que eu falei no iniciozinho, a ideia, se tiver alguma lacuna de algum entendimento sobre alguns assuntos, a gente vai trabalhar a disciplina pela qualidade dos assuntos, não pela quantidade. Eu tenho uma proposta bem interessante para que a gente aprenda um outro nível de contabilidade. Mas aí eu vou precisar da ajuda de cada um de vocês. Nós vamos caminhar junto. Essa é a proposta. Por que eu estou fazendo essas perguntas, gente? Não se sintam com invasão de privacidade. Mas para que, entendendo onde vocês trabalham, fica mais fácil de eu dar os exemplos. Porque é como, inclusive, o Luiz colocou, professor, eu botei aqui uma informação lá da minha empresa, e é verdade. Às vezes o que acontece onde você trabalha, acontece uma coisa parecida na empresa do colega, né? Então, pessoal, por que eu estou falando isso? Como a Vitória disse que é do financeiro e a Marília, as duas que manifestaram, eu vou fazer aqui um questionamento. Hoje eu consigo saber a contabilidade de ontem, como é que fechou a minha contabilidade ontem. Agora, também depende, né? Porque se for microempresa, talvez dê para fazer. Mas, geralmente, assim, você consegue saber quanto foi o fechamento financeiro e contábil do dia 11 de agosto? Marília e a Vitória que responderam, né? Enquanto os colegas ainda estão... Professor, No dia seguinte, não... Oi, Vitória. Normalmente, no dia seguinte, é que a gente passa os dados para a responsável fazer a conciliação bancária, né? Isso. Então, no dia seguinte, eu não consigo ter, assim, completo do que aconteceu. Eu sei. Vitória, não precisa dizer o nome, mas o porte da empresa que você trabalha, é microempresa, médio porte ou grande porte? Professor, é grande porte. A gente é uma indústria. Vende para estados lá. A indústria. Isso. Vende para estados do Ceará. Pronto. Aí, só para ter uma ideia, né? Ó, eu fiz uma pergunta do dia seguinte. Eu consigo saber como é que fechou hoje é dia 12, né? Semana passada era início do mês ainda, né? Eu sei como é que tinha sexta-feira, dia 7, se eu fizer aqui o cálculo, dá 7. 12 meses, dá dia 7. Eu consigo saber quanto é que foi a primeira semana do mês? Em termo financeiro, em termo contábil? Professor, enquanto a Vitória participou... Na que eu tô, ainda não, porque a gente ainda está finalizando o mês de julho. Pelo menos no setor fiscal, né? Isso. Eu não tenho noção da parte financeira, a financeira já é outra parte, mas a fiscal. A gente está finalizando, por exemplo, hoje eu finalizei o dia 27 de julho. Isso. Ainda não chegamos ainda não cheguei no comecinho de agosto ainda não. Pois é, eu acho que contabilmente a gente não consegue não, né? Mas a gente consegue criar indicadores para a tomada de decisão, sim, né? Relacionado à parte contábil, a gente não consegue fazer o fechamento dela no início do mês, perfeito. Mas para a tomada de decisão a gente consegue pelo menos ter um indicador. A gente consegue contabilmente, porque o fechamento do meu financeiro ele é semanal. Eu consigo fechar ele toda sexta-feira, né, lá na empresa. Então, a gente consegue ter indicadores somente para efeito de tomada de decisão.
Pronto, eu também, alguém mais quer? Pode falar. também na minha não teria como. Assim, eu teria como saber o faturamento, alguns pontos, mas outros ainda estariam em aberto. Pronto. Alguém mais quer ainda dar uma contribuição? Que aí eu vou fazer um comentário aqui, fazendo a relação aqui das situações que os colegas colocaram. Olha, pessoal, as meninas falaram, e o Luiz também, eu não tenho, o filme até diz, dependendo do sistema que você tenha. Aí, quando a gente está falando do sistema, o sistema é RP mesmo, sistema operacional que roda dentro da empresa. Normalmente tem empresas que têm essa política, eu fecho semanalmente, então na sexta-feira eu posso ter informação da entrada e da saída financeiramente falando, mas contabilmente eu não tenho. A nossa contabilidade não é no Brasil, e aí, por mais, não se chegou ainda assim, apesar que tem sistemas de contabilidade, inclusive, já nos últimos 3 anos, a gente fala agora em contabilidade na nuvem. Eu não preciso mais instalar. Inclusive, quem fez a cadeira de laboratório, quando eu perguntei quem já fez e quem não fez, a gente vai começar a trabalhar, né, nessa questão de ter acesso a um programa de contabilidade. Antes, nós tínhamos aquela preocupação da instalação do sistema, né? Um sistema RP que é instalado, eu tenho acesso, e agora eu falo em contabilidade na nuvem, que de onde eu tiver, eu consigo acessar minha contabilidade. Mas, como bem a Marília colocou, na área fiscal e na área tributária ainda não dá. Por que que ainda não dá? Porque depende de várias situações. Se a gente for pensar numa empresa do lucro presumido ou do lucro real, a gente está falando de contabilidade avançada, lógico, saindo da visão da empresa optante pelo simples, gente. A gente não está lá naquela optante pelo simples, não. Estamos pensando na outra estrutura de contabilidade. Não dá tempo de eu apurar todos os impostos federais, estaduais e municipais. Não dá. E aí eu tenho que analisar por quê? Corre o risco da questão de devolução, aí a gente está falando aí se a empresa foi devolvida, a empresa não, desculpa, eu posso ter feito uma venda, a venda foi devolvida, eu posso ter feito uma compra, a compra foi cancelada, eu posso ter gerado uma bonificação. Então, são N situações que acontecem na contabilidade, tanto que a legislação me dá um prazo para que eu feche as demonstrações. Ela me dá um prazo para que eu feche e para que eu apresente essa demonstração contábil. Porque nós não temos uma contabilidade online. Aí, salvo exceções. Porque se eu for uma microempresa e o fluxo do meu ciclo operacional, que está lá no início do nosso slide, que foi a pergunta que eu fiz para vocês, se o ciclo operacional da empresa é pequena, aí, lógico, microempresa e EPP é fácil. Ele consegue ter no dia seguinte a transação do dia anterior, ou até no mesmo dia. Agora, se eu estou pensando em média e grandes empresas, numa visão macro da informação, aí sim, eu concordo com o Luiz quando diz assim, eu posso ter indicadores. Se eu conheço o meu negócio, se eu conheço a empresa que eu trabalho, ou a minha empresa, imaginemos vocês como gestores de médias e grandes empresas, vamos pensar assim, se eu sei o passo a passo da empresa, eu tenho uma noção mais ou menos de como está para se eu for fazer um investimento, se eu vou fazer uma compra, se o meu comercial lá vai aumentar o mix de produtos a ser vendido, porque o comercial, claro, ele quer vender. Será que eu tenho uma estrutura para segurar a quantidade de vendas que o comercial está tentando promover? Aí se atrela aí a questão da gestão dos vários setores, porque um dos sócios, o diretor industrial, quer ampliar o parque industrial, aumentar a área. Aí, como vocês bem falaram no início, sim, e os custos, né? Eu já atrelo numa visão maior também, de gastos. Aí eu pergunto também, quem viu e quem não viu custos, a gente vai
dar uma pincelada também em alguns conceitos. Para quem está vendo, talvez possa até ajudar. Quem já viu, vamos revisar. Então, não adianta, gente, eu estar só olhando aqui nas demonstrações, da forma estruturada, porque, de forma simplificada, meu balanço está assim, né? Meu balanço patrimonial é o que consta as contas patrimoniais. Aí eu pergunto, você já viu nas cadeiras? Quem me dá uma explicação do que é o balanço patrimonial? Não é o conceito. O que é o balanço patrimonial, na visão de vocês? Ele é o espelho da minha empresa. É o espinho, Luiz? O espelho. Espinho? Não, o espelho. É porque eu entendi espinho como coluna espinhal, né? Não, espelho. O espelho da sua empresa. Também, concordo, tem a ver. Quem mais poderia me dar outra contribuição? O que vocês entendem por balanço patrimonial? Essa pergunta, gente, é saindo dessa ideia de ativo, passivo e patrimônio líquido, né? Eu não quero essa coisa resumida do que está ali na estrutura física do balanço. Ele é um indicador do que pode ser feito. Ele também é um indicador de uma tomada de decisão. Sim. Pode-se dizer que ele é dos principais, né? Dos demonstradores. Ele mostra, de certa forma, o resultado das ações, né, da firma dentro de um período. Desculpa. Ele vai dar uma visão ampla da empresa, né? Vamos dizer assim. Do meu patrimônio em geral. Sim. E com ele eu tenho base para... Ele me dá uma visão ampla. Isso, ele vai me dar uma visão ampla da empresa, né? E com ele eu posso tomar algumas decisões futuras, né? Sim. Rian, o Rian começou a falar e cortou, Rian. Eu não entendi qual seria o seu ponto de vista. Você perguntar a explicação da resultados das atividades da empresa, assim, as mutações que ocorreram dentro dos dois espectros ali do balanço, né? Sim. É só isso. Pronto. O Sandro colocou assim uma foto da empresa em determinado momento também. Pessoal, por que eu fiz esse questionamento do que vocês entendem por balanço patrimonial? Né, vocês colocaram, é uma ferramenta que me traz indicadores, tá? A gente calcula lá o grau de endividamento e o grau de liquidez é feito lá. A gente pode até, em momento oportuno, quem não viu essa cadeira alguém deve ter visto, talvez, na administração financeira, orçamentária, às vezes é comentado esse assunto, ou na disciplina, nas demonstrações também comenta esse assunto. A gente pode dar uma olhada dentro de um processo de avaliação, que a gente vai aprender aqui ao longo da nossa jornada, como é que eu avalio uma empresa, né? Porque a empresa, por ações, um mercado avalia, mas uma empresa limitada, como é que eu faço essa avaliação? Olhando para o patrimônio. Aí a Vitória comentou assim, é o patrimônio da empresa. O Sandro colocou em determinado momento, como o Rian também fez o comentário, eu posso tomar uma decisão para ali. Só que quando eu falo de balanço patrimonial, gente, e aí vocês estão vendo aí a estrutura dele, né, ele é montado nessa, dependendo da empresa, lógico, aí vai cada um para a sua característica, mas essencialmente está ali, né? O que eu tenho de recurso que está imobilizado, que é o não circulante, as minhas obrigações com terceiros, que aí diz assim, ali mostra um indicador de obrigatoriedade, porque o passivo, curto prazo e longo prazo, é a minha obrigatoriedade para terceiros, e eu entendo terceiros, todo mundo que está fora da empresa. Aí, o que é fora da empresa? Quando eu falo fora da empresa ou fora da pessoa jurídica, é quem não é o dono da empresa.
né? Quem não é o dono. E a obrigação própria que está ali, o meu patrimônio líquido. É a minha obrigação que a empresa tem de devolver os recursos que eles investiram, né? Então, a proposta está ali. Só, gente, que se o balanço patrimonial me faz isso, e nós entendemos ainda há pouco que eu sempre fecho a demonstração do passado, se eu for olhar o balanço patrimonial, por isso é que nós fazemos as demonstrações mensais, por isso que a gente chama, que eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar naquela palavrinha de balancete de verificação, ADRE mensal. Por que nós fazemos isso mensalmente? Para que eu tenha pelo menos uma noção do como foi que fechou o mês anterior. Mas ainda há pouco nós vimos que hoje é dia 12 de agosto, e em muitas empresas, aí vão do Ceará no mundo todo, ele não tem fechado no mês de julho. Ele ainda não sabe como é que fechou o mês de... Ele tem uma projeção. Ele tem, é o que a gente chama de tendências, ou então projeção de valor, porque ele acompanhou as empresas que organizam o seu sistema de informação. Por isso que a gente disse que uma das funções da contabilidade é sistema de informações, porque eu acompanho o ciclo operacional, eu acompanho o ciclo financeiro, aí, consequentemente, o ciclo contábil e o ciclo econômico. Aí são os 4 ciclos que nós vamos estar trabalhando. Porque o ciclo operacional, ele envolve os outros 3. É o andamento da empresa propriamente dito. É as decisões que ela vai estar tomando, o que ela vai vender, o que ela vai comprar, se ela vai estocar, se ela não vai. Então, essas decisões são tomadas. Por que nós participamos disso? Porque eu tenho que saber como é que isso comportar dentro do patrimônio da empresa. E aí, quando a gente fala em patrimônio, a gente vai abrir aqui um pouquinho e entender essencialmente o que é ativo, entender essencialmente o que é passivo. E nós temos normas específicas para isso, para que a gente saia dessa visão aqui mais simplista, gente, quando a gente fala em específico. E aqui eu coloquei aqui embaixo, ó, quando a gente volta no patrimônio líquido, ajuste de avaliação patrimonial como eu falei aqui para vocês. A gente vai aprender aqui como é que eu avalio um patrimônio. Se eu for fazer um investimento, comprar cotas de outra empresa, nós vamos ver aqui que eu posso comprar como pessoa física, eu posso ser sócio como pessoa física e eu posso ser sócio como pessoa jurídica. Assuntos que a gente vai ver com mais abrangência ao longo dessa caminhada. Como é que eu faço esses investimentos? O que eu preciso saber? Que informações eu preciso ter? Quando a gente chama de... Não, quem já ouviu... Melhor, vou fazer a pergunta. Alguém já ouviu falar na palavra alavancagem? E uma outra palavra, uma empresa que tenha liquidez. Por que eu entendo isso? Se a empresa é liquidez? É porque está relacionada aí ao balanço. Alguém já ouviu essa expressão? Não, investe naquela empresa porque aquela empresa tem liquidez. Aí o outro diz assim, não, investe na outra porque a outra tem rentabilidade. Alguém já ouviu essa expressão? Sandro disse que já. Quem mais já ouviu essa expressão? É porque normalmente esse sistema é utilizado em empresas que estão na B3, né? Que estão na Bolsa de Valores. E o que é uma empresa que tem a liquidez, gente? Vocês já ouviram falar. Então, o que é? Liquidez é sinônimo de empresa que está bem? Rian diz com lama, Rian? Eu entendi quem é. Eu entendi quem é o professor, mas na da abreviação aí. Olá, Martini. Acho que a gente viu alguma coisa em AFO, não foi? Negócio de alavancagem, pessoal.
Se não me engano, a gente viu com o Lamartine. Teve algum momento lá no aula que ele falou esse negócio de alavancagem, mais ou menos. Foi. A Grazi disse que tem a ver com pagamentos e recebimentos. Falar, Grazi. falou assim, A né? Graziele. Viu? Falar, ele falou, difícil só lembrar. Eu entendo, Marília. Por que eu estou fazendo isso, gente, né? Aos que já viram aquilo que a gente vai caminhando aí. Por que eu estou tocando nesse assunto? É porque ele está atrelado assim. Uma empresa que tem alavancagem, alavanca vem a ideia de alavancar, tá, né? Suspender a empresa. A empresa, a gente vai ver, não a matéria da maneira que vocês viram, que é o grau lá de alavancagem, né? O grau. A gente não vai estar trabalhando com esses indicadores. Alguns alunos ainda vão ver essa disciplina. Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque, normalmente, eu tendo a olhar o meu balanço patrimonial. Quando eu vou investir na empresa, o Luiz comentou, e alguns também falaram, ela serve como indicadores, né, para a tomada de decisão. Mas a gente vai ver aqui com calma, gente, que demonstração contábil, eu não posso me preocupar obrigatoriamente em só o débito e o crédito. Bateu a demonstração. Uma coisa que é pertinente aqui, quando a gente fala do ativo não circulante, às vezes as empresas não se atentam muito. Porque não é só como está fechado os números. A gente vai tentar entender aqui também, eu consigo fazer uma projeção daquela demonstração. Eu faço essa pergunta, porque, assim, quando a gente fala da Bolsa de Valores, gente, deixa eu aqui abrir aqui para vocês aqui uma outra tela aqui do que eu vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente parte aqui dessa condição de entender as empresas e procurar ter uma visão mais interessante de como é o processo de avaliação, as pessoas geralmente tendem a olhar aqui assim, gente. O site da B3, eu vou só colocar aqui para vocês, para que vocês dêem uma olhada. A gente não vai estar vendo agora tão em detalhes, mas só aqui para título de curiosidade, estão conseguindo ver. Se eu olhar demonstrações contábeis pela Bolsa de Valores, é fácil, porque, inclusive, ele me dá alguns indicadores. Mas, quando eu olho para as empresas limitadas, LTDAs, a empresas baseadas em cotas, eu acho que todo vira lá, disciplina de direito empresarial, contabilidade, as introdutórias. Então, até perguntar se todos sabem a diferença de cotas para ações, por que eu estou comentando essa situação? Porque avaliar empresas de mercado financeiro é fácil. Já tem até indicadores de segmento de mercado. Mas eu parar e olhar a demonstração contábil de uma empresa limitada, e que, às vezes, ela só tem obrigatoriedade de publicar ao final do ano, eu não tenho aquela publicação trimestral, porque as grandes empresas que são equiparadas, por lei, as empresas de lucro real. Aí, por que eu estou falando nisso, gente? De novo, só abrindo parênteses, eu não vou estar cobrando a especificidade da contabilidade tributária. Isso vocês vão ver em outra disciplina. Em avançada, eu estou fazendo esse comentário pelo seguinte: as empresas, exemplo, pelo lucro real, independente do tamanho físico dela, elas são obrigadas a publicar as demonstrações. Ou é trimestral, ou é anual. Não vamos olhar aqui em detalhes as adições e as subtrações lá
da parte tributária, que é o campo aí que a Marília trabalha. Por que eu só toquei nesse assunto? É porque eu estou falando de balanço patrimonial. As empresas que são regidas pelo regime tributário, onde apresenta a tela é só. Então, exemplo, eu estou agora 9. Hoje, se eu for investir na empresa Marília hoje, se eu quiser entrar como sócio na empresa onde a Marília trabalha, vamos imaginar a empresa da Marília. Hoje ela não tem a contabilidade dela de julho. Ela não está fazendo nada errado. A lei permite. Então, como é que eu vou avaliar uma empresa? Como é que eu vou olhar para um balanço? Qual é o balanço que ela tem mais atual? Talvez o de junho. Mas junho mostra uma realidade que hoje, em agosto, ela não tem o de julho, e a gente vai ver isso na prática, como é que isso acontece contabilmente falando, e como é que eu vou tomar uma decisão hoje, dia 12 de agosto? Vocês conseguem ver o site da B3, gente? Vocês estão vendo o site da B3? Sim, professor. Conseguem ver? Pronto. O Sandro também, que é o templozinho só dos plugins. Isso. Esse site aqui, gente, a gente vai voltar nele algumas vezes. Aqui é o site da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Ó. Aqui, ó, Market Data e Índice. Eu tenho informações aqui. Índices amplos, índice de governança. Eu não vou estar lendo todos eles, não. Aqui é Dow Jones, que é a Bolsa de Valores americana. Update of them. E tenho altos relatórios, tem informações. Eu tenho aqui produtos e serviços. Quando eu coloco aqui as negociações, o que é commodities, não sei se todo mundo sabe, mas vamos aprender os commodities, que tem os derivativos. Então, aqui, a forma como elas estão, renda está entrando, gente, tem algumas informações, ó. Aqui o B3. Por que é B3, como eu falei para vocês? É porque é Bolsa, Brasil, Bolsa Balcão. Então, aqui eu tenho todas as informações, gente, conforme segmentos. E eu posso ter informações aqui, conforme eu vou estar ajustando, eu posso estar acessando as informações, exercícios do Ibovespa. Ibovespa é o índice que nós temos ainda, eles mantiveram o nome, que é o índice da Bolsa do Estado de São Paulo. Para quem não conhece, e a gente vai estar acessando aqui, gente, ó, acesso rápido, empresas listadas, aqui tem todas as empresas de todos os segmentos mercadológicos que negociam aqui na Bolsa de Valores. A proposta, inclusive, do nosso exercício trabalho, vamos imaginar assim, é que nós venhamos a trabalhar aqui com empresas que estão listadas em bolsas, começar a entrar nesse ambiente, a entender, estudar um pouco mais, não é só mercado de capitais, é entender o mercado financeiro, mercado aberto de ações e também de empresas limitadas, numa visão de contabilidade, não é gerencial só para tomar decisão, mas eu entender, avaliar o patrimônio da empresa, né? Entender, fechar a contabilidade da empresa, não somente fechar pelo ato do débito e crédito, porque, para falar a verdade, a primeira demonstrações que nós fechamos é a DRE, é o resultado da empresa, é onde está atrelado diretamente ao ciclo operacional. Então, nós aprendemos assim, a primeira demonstração que eu fecho, ou melhor, que eu fecho, é a DRE. O resultado da DRE, nós sabemos, né? Vai lá para o balanço e de lá eu monto as outras demonstrações. Então, fechar propriamente dito é a demonstração financeira, que é a DRE, deixa eu dar só uma lei do que vocês colocaram. Então, a DRE é a primeira demonstração financeira. A imagem está embaçada, Pedro? Rafaela, sim. Marcos,
Para mim também tá. O Nilde também. A imagem de vocês está embaçada daqui da Bolsa? Tá, professor, tá embaçado. E agora? Deixa eu ver se estabilizando agora. Antes não estava. Vocês conseguem ver agora alguns nomes de algumas empresas que estão listadas? Era lá no site mesmo da... Não, Sandro também não. Vocês não conseguem ver o site da B3? Não está aparecendo? Dá para ver o site. Ah, porque a tela é muito clara. Eu estou botando aqui... Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Deixa eu abrir aqui a Camil. Deixa eu abrir aqui uma empresa. Vocês conseguem... Dá para ver o site, mas está embaçado. Vocês conseguem ver o nome Camil, S.A.? Eu selecionei uma empresa. Realmente estava muito clara Continua embaçado. Então, fazer assim. Eu estou acessando esse link, meninos. A empresa que está na negociação em renda variável, empresas listadas, eu coloquei, é esse link aqui que está agora. Da B3. E aí eu vou fazer aqui o seguinte. Aos que puderem, eu vou colocar depois lá, na nossa plataforma, o link da Bolsa de Valores, para que a gente possa estar dando sequência. Nas demais aulas, eu vou voltar a falar nela. Então, pessoal, como eu estava falando, o que acontece? O fato de eu entender como é que essas empresas se comportam, gente, inclusive tem empresas especializadas que façam isso. O que eu preciso entender para a contabilidade, como é que isso se comporta nessa questão do fechar as demonstrações. Eu estava falando da DRE e do balanço patrimonial. Eu fecho a DRE porque eu preciso saber do resultado, se a empresa teve lucro ou não. E aí, já no balanço do financeiro, que aí é aquela parte ali do sistema financeiro da empresa. O que é o sistema financeiro da empresa? Entraria ali bancos, a caixa propriamente dito, que é a tesouraria, e aí está relacionado ali contas a pagar, contas a receber. Por que contas a pagar e contas a receber? Porque aí se relaciona a parte financeira, é o ativo circulante e o passivo circulante. Por que a gente diz, entra aí dentro desse contexto? Porque eu vou fechando, para falar a verdade, concomitantemente, né? Eu consigo fazer isso concomitantemente. Mas por que eu preciso fazer isso em conjunto? Porque eu vou depender do meu financeiro e vou depender também ali porque o meu contas a pagar, ele vai estar me mostrando meus fornecedores, as minhas obrigatoriedades. Então, gente, quando a gente está falando em termos de demonstrações contábeis, e eu entender aqui balanço patrimonial nesse sentido, pensar aqui ativo e passivo, ou melhor, esses dois aqui, e aí, inclusive, tem indicadores sobre isso, não é só falar dos indicadores propriamente dito. Eu não aqui do ativo, mas aí tem essas questões. Eu tenho título a receber, a empresa tem alguma situação de depósito judicial, houve essas outras operações com sócios,
acionistas, aí sócio, eu estou pensando em empresa limitada, ou acionistas, empresas SAs, que pode ser de capital aberto ou fechado, a gente vai ver, coligada, controlada, aí a gente já olha numa visão um pouquinho mais de relações patrimoniais, relações entre entidades, que aí entra, existe uma norma específica que fala sobre combinação de negócio, e aí a gente entra, gente, num contexto em relação a esse sentido, até para que não seja tão maçante, tão cansativo. A Vitória falou ainda há pouco que o balanço patrimonial me mostra o patrimônio, né? Aí vem uma pergunta, gente. O que vocês entendem por patrimônio? Já que o balanço patrimonial me dá informações, indicadores para avaliação, né? Para tomada de decisão. O que eu entenderia por patrimônio? Aí eu faço uma outra pergunta que pode parecer sinônima. Qual é a diferença de como está composto o patrimônio e qual a característica do patrimônio? São sinônimos ou são situações diferentes? Vocês entenderam a pergunta, meninos? Como é que está composto o patrimônio e qual é a característica essencial do patrimônio da empresa? Quem poderia me dar uma visão a respeito disso? E quais seriam as diferenças? O patrimônio em si, o contexto do patrimônio, Cristiano, seria em moeda, né? A parte de material poderia ser também na parte do estoque, é isso que também você quer saber? Composto nessa situação? Pode ser. Que aí seria, ele é composto por isso, né, Luiz? Isso aí faz parte da composição. Dele, que é também parte financeira, que seria o caixas e outras coisas. O estoque, né, que seria na parte material, que eu poderia também estar fazendo ele em dinheiro, né, e o patrimônio em si seria tudo que eu tenho, tudo que eu conquisto, como é que eu posso dizer? Peraí. Tudo que eu conquistei na empresa, vamos dizer assim, é tudo que eu consigo fazer renda, que eu consiga trazer remuneração, a capital, que eu possa trazer capital. Seria mais ou menos isso que eu queria dizer. Não, fique à vontade, Luiz. Não, tudo bem. Pessoal, e aos que entraram, de novo, né, só fazendo aqui uma intervenção, né, aos que entraram agora, pessoal, ou ainda há pouco, né, porque a gente estava aqui na explicação, eu fui só autorizando aqui a entrada. De novo, gente, vamos aprender junto, porque às vezes uma informação que eu aprendi, ela pode ter um complemento, pode ter algo mais. A gente vai caminhar junto nisso, não tenham vergonha, vamos estar nisso. Então, o que o Luiz falou tem a ver? Tem. Né? O nosso colega S colocou aqui, são os bens, que pode ser tangível ou intangível. O bem, ele está dentro da composição do patrimônio. O que mais eu entenderia por patrimônio? Professor, até as obrigações também entram no conjunto do patrimônio, né? Sim. Então, os Então, bens está lá no balanço, né? são os bens, os direitos e as obrigações, não é isso? Isso. Isso aí está dentro da composição. Né? O que o Luiz falou entra na composição dos bens da empresa, né? Já o Edson colocou, são os bens, pode ser tangível e intangível. Também tem a ver com patrimônio. Tangível é tudo aquilo que tem massa corpórea, não foi assim que a gente aprendeu, né? Intangível é aquilo que existe, mas não tem massa corpórea. Normalmente vai estar ali no ativo circulante, que a gente vai entender. Não é assim, meninos? Vocês viram, alguém aqui já viu em alguma disciplina, algum professor falar sobre bem intangível? Sim. E aí, qual seria um exemplo de bem intangível? Para falar a verdade, um tangível e um intangível. Um de cada grupo. O intangível pode ser a marca, né? Intangível é a marca. Vitória. Fundo de comércio, Ian. Aí eu vou te perguntar, e o que é o fundo de comércio, Ian? Que toda empresa
deveria pensar até no processo de avaliação e às vezes não se atenta muito a esse detalhe. É Ou aquela melhor, fase que tá formada, né? como é, Rian? É tipo uma base de clientes que está formada no comércio, assim, que ela já tem estabelecida, ele entra até agregado ao valor da empresa, além do valor físico dos bens e tudo que está ali, também entra no valor final, assim, do ponto que a empresa seja vendida. Algo assim, se eu não me lembro. Se eu não me lembro direito. As pessoas chamam muito aquela coisa carteira de cliente. Já ouviram falar nessa expressão? Carteira de clientes? Essa aí geralmente é o que o pessoal usa mais. Boa. Mas é porque o fundo de comércio é uma palavra bem antiga, né? E ficou um pouco no desuso. É mais técnico. Mas elas... É mais técnico. Porque o meu cliente ele pode agregar valor à minha empresa. Ele gera um valor ao meu patrimônio. A empresa limitada também. A carteira de clientes que eu tenho, inclusive, não sei quem já teve a oportunidade de... que alguns sites ou algumas empresas, quando você pega informações dela, ela tem algumas empresas que faz questão de dizer quem ela atende, quem é a clientela dela, para quem ela presta, quanto tempo ela está no mercado. Por que se fala dessas informações? Porque isso vai atrelar valor ao patrimônio. A Vitória colocou, patrimônio o intangível é a marca. Só é valorizada marcas de grande empresa? Eu posso fazer a patente de uma marca? E uma empresa de médio porte? Sim, Graziele, dá. E quando eu falo credibilidade de mercado, eu penso em barganha de mercado. E barganhar mercado, eu penso numa questão de ampliação. Ampliação do campo de atuação. E aí a gente vai entender como é que eu posso ampliar a minha participação mercadológica, direta e indiretamente. Como é que isso influencia o meu patrimônio? Como a Vitória colocou, as próprias obrigações interferem no meu patrimônio? Interfere. O que mais poderia interferir no meu patrimônio? Ou de forma positiva ou de forma negativa. O que vocês achariam? Só para vocês terem uma ideia, nós dizemos lá que a composição do patrimônio é o que eu tenho em curto prazo, né? Curto prazo é o que se finda até o final do exercício, e nós temos os impactantes dos longo prazo, o que eu hei de receber a longo prazo, não é a longo prazo, que ainda corre o risco de eu não receber. A gente fala aí, quando se atrela a balança patrimonial, e aí a gente vai entender isso lá no processo de avaliação, quando a gente fala de riscos e oportunidades, porque eu sei o que eu tenho no curto prazo, tanto do que eu tenho de crédito, do que eu tenho de obrigação, né? Pensando aqui na visão de ativo e passivo. Do que eu tenho como crédito que eu posso negociar diretamente a curto prazo, e o que eu tenho que honrar a curto prazo, né? Que seria minhas obrigações a curto prazo. E aí vem o segundo grupo, do que eu tenho a receber a curto prazo e o que eu tenho que honrar a curto prazo. Quais são os meus créditos e os meus, ou melhor, o que eu tenho a recuperar, receber, e o que eu tenho que honrar, que são as minhas obrigações. E de que maneira isso pode ser prejudicial ao patrimônio da empresa, na visão dos senhores? O que é que vocês entenderiam com isso?
Cristiano, não, não em palavras técnicas, certo? Mas assim, o patrimônio ele seria o que eu consigo mensurar daquilo que eu tenho, não é isso? Ou eu também Sim, estaria um pouco equivocado nessa situação? sim, Luiz. O patrimônio está lá o que está evidenciado, o que é mensurado, é o que de fato existe. Por isso que a gente fala numa palavra de mensuração e evidenciação. E vou estar colocando também os caminhos das normas do que a gente vai estar trabalhando, mas eu estou tentando resgatar o que vocês entendem, o que a gente já viu até agora de contabilidade. Para que a gente passe a caminhar, todo mundo entendendo. Ah, professor, mas eu não vi assim. Por isso que quando eu falei lá de liquidez, né, falei lá de alavancagem, que alguns já viram as cadeiras e outros não, e a gente vai fazer um mix de informações para que a partir daí a gente caminhe junto, para que fique fácil o entendimento para todos nós. Então, Luiz, foi oportuno ao que você comentou, é que, de fato, é o que eu posso mensurar. Eu só mensuro o que de fato existe. Ou vai existir, mas que foi evidenciado. Exemplo, o que é que vai existir que foi evidenciado? Uma venda a prazo. Quando você faz uma venda a prazo, e aí a gente vai ver com calma, lá no nosso exercício, que a gente vai fazer vários meses, né? Vamos evoluir do básico até uma coisa mais interessante, que vai ficar bem legal. Eu fazer uma venda a prazo, vai estar duplicados a pagar. Uma compra a prazo, né? Você citou lá no estoque. Se eu comprei a prazo, eu recebi o estoque. Eu tenho um bem para vender. E gerou a minha obrigatoriedade do fornecedor, que pode estar a curto prazo ou a longo prazo. E ainda corre o risco de eu não pagar o fornecedor. Não é assim? Corre o risco nesse sentido. Tocando de novo no assunto que a gente já comentou ainda há pouco, se eu, por conta da situação econômica, se a minha empresa tiver um prejuízo e eu vir a entrar em processo de recuperação judicial, ou, por infelicidade mercadológica, eu vinha a entrar em processos de falência, eu não vou poder honrar com as minhas obrigações. Então, eu não vou pagar, não é porque eu não queira, é porque, aí sim, vários fatores terem que ser analisados. Aí, quando a gente fala também em processo de falência, é um assunto que é trabalhado em mais detalhes na disciplina de perícia contábil, aí vem lá situações particulares, o que é recuperação, o que é falência, enfim, que é o que seria esse contexto. Mas para nós, aqui na nossa disciplina, é porque a gente vai estar falando de avaliação patrimonial, composição patrimonial, parte relacionada a transações que são inerentes para a gente, mas eu preciso entender, primeiro, o que é contabilidade. É gerar informação, mas que informação que eu gero? Ela está mensurada? Ela foi evidenciada? Houve o registro contábil? Quando a gente fala em escrituração, que é escrever, o que é escrever a contabilidade? É o débito e crédito? Lança uma conta no débito, outra no crédito, débito e crédito? É escrever só isso? Não. É uma visão mais ampla. Eu vou contar a história de um fato. Aí eu pergunto, todo mundo aqui já viu, né, o que era atos e fatos contábeis? Que aí está relacionado ao que eu estou perguntando, né? Qual a diferença de ato para fato contábil? Que aí se relacionar naquilo que eu falei para vocês, do que eu tenho a receber a longo prazo, do que eu tenho a pagar a longo prazo. Por que a gente diz que na contabilidade tem uma diferença bem interessante do que seria ato contábil para o fato contábil? Ou é a mesma coisa? Cristiano, que eu me lembre, eu creio que ato é o que não muda a minha contabilidade. E o fato é o que ela consegue fazer a mudança na minha contabilidade. Eu acho que é mais ou menos isso. Ou eu troquei um pelo outro. Mas é mais ou menos isso. Não, é isso mesmo, Luiz.
Ato é aquilo que não interfere na minha contabilidade, então não vai interferir no meu patrimônio. Já fato contábil, de fato, altera. Aí, exemplo, que não seja o Luiz, né? Tá todo mundo caladinho. Eu acho que a gente vai ter que fazer o bingo das perguntas, né? Qual é o bingo das perguntas? Valendo um ponto, né? Quando a gente bota brincando nisso. Quando a gente diz assim, valendo um ponto, rapaz, chove de brincando. Mas qual seria a diferença? Um exemplo de ato e um exemplo de fato? Outro colega que possa não contribuir para que a gente relembre aí a diferença dos dois? Pessoal, eu vou fazendo as perguntas, é uma forma da gente tentar resgatar aí essa primeira aula é um resgate também do que vocês já viram. Tá certo. Então, porque um colega botou agora um comentário, não vou dizer quem. Então, meninos, por que eu estou tentando fazer esse resgate, gente? Naquele contexto que eu falei para vocês, é tentar resgatar o que vocês viram. Quem não viu, a gente vai estar aprendendo. É para que a gente possa aqui compilar o conhecimento de cada um. Que a nossa proposta, a nossa aula, mesmo sendo nessa visão de... por enquanto ainda vai ser de forma remota, mas tão logo que o governo libere as nossas aulas, inclusive a FATEN, nós estamos organizando lá o espaço físico para que nós possamos voltar todos com segurança e com saúde. Inclusive a questão da separação das salas, como é que vai ficar a cada sala, a gente vai estar organizando, pensando bem direitinho nisso. Nós não retornamos ainda por conta do governo, né? Aí por conta do decreto, infelizmente, nós somos obrigados a atender. Não é só por isso. Quem está acompanhando aí as notícias, não é os números, as notícias sabe disso. Pedro, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, né? Pelo caminhar das coisas aí que está acontecendo, bem provável. Inclusive, como eu falei agora, fisicamente nós estamos pensando na instituição lá para que a gente organize de uma que seja segura para todos, né? Porque quem tiver oportunidade, não fazendo propaganda, mas mês que vem vai ter um congresso de contabilidade, inclusive tem uma palestra minha que eu vou falar sobre isso, que empresas falidas, o empresário ele pode se recuperar, falecidos não. E aí tem a ver com avaliação. Não estou fazendo propaganda, acho que eu botei lá não sei se eu botei no grupo lá de contábeis, mas acho que alguns alunos aí já viram e compartilharam. Vai ter uma palestra que eu falo sobre isso, que é interessante, né? Como é que vai ser as empresas pós-pandemia, né? Aí numa visão contábil. Então, pessoal, voltando àquele nosso assunto, a proposta das nossas aulas vai ser nisso, pessoal, para que seja uma coisa compartilhada. Compartilhada, porque partindo do que vocês sabem, a gente compartilha aqui as nossas experiências. Por que que eu falo isso, gente? Porque senão não teria necessidade de ser remoto, né? Era só eu gravar o vídeo e vocês assistirem depois de aula remota. Para que a gente possa continuar. Porque vocês não participando, eu vou continuar. Né? E até porque a gente não vai... nós começamos ali 6h33, né? Muitos já estão desde 6h33 com a gente já está até perto do fim já, porque já são 2 horas já para dar 2 horas de aula. E, de novo, aula não é quantidade, aula é qualidade. Até para não ser cansativo, para não ser maciço. Aquela coisa chata, né? Então, pessoal, quando eu falei agora do ato e do fato contábil, vai ficar a pergunta, eu vou botar lá como uma atividade para que a gente possa estar resgatando aí o que a gente sabe, né? É importante eu entender o que muda, o que não muda, porque quando eu fiz a pergunta do que é ato e fato contábil, aí o Luiz fez o comentário, e de fato ele acertou, porque quando eu vou acessar o fato, aí já vem uma outra pergunta que eu tenho que entender, né? O que é fato permutativo, o que é fato modificativo e o que é fato misto.
Professor, eu vi, não lembro. Professor, nem lembro se eu vi. Professor, eu nem vi, né? Essa situação que alguns viram e não se lembram, tem outros que se lembram mais ou menos, tem outros talvez que nem tenham visto, mas quando eu falo de fatos modificativos, que o permutativo já está falando, é permuta. E aí, o que é a permuta? Permuta, gente, é trocar. Né? Se a gente parar para olhar para a palavra, permuta é uma troca. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora é para ser um fato permutativo. Por que muda a contabilidade? Porque vai mudar o nosso conhecimento contábil. A nossa proposta aqui na nossa aula é um fato permutativo e, de preferência, um fato misto, né? Que seja permutativo e modificativo. Que nós venhamos a trocar, que troquemos conhecimentos, mas que venhamos a aumentar gradativamente. Então, quando eu estou falando isso, que aparentemente é básico, aparentemente é aquilo que eu vejo lá na visão inicial da contabilidade, eu já entro em um outro contexto. O que é o outro contexto? Eu posso ter, um exemplo prático agora para vocês. Eu falei ainda há pouco de uma compra a prazo. Quando eu estou falando de uma compra a prazo, aí eu vou botar aqui só uma situaçãozinha aqui para vocês. Se eu estou falando aqui de uma compra a prazo, aí existe vamos pensar aqui só no lançamento aqui, né? Uma coisinha básicazinha, só para a gente entender do que eu estou falando aqui, do que seria do que eu estou falando aqui para que a gente possa entender. Se eu vou estar falando em compra a prazo, ele vai estar mais ou menos assim, gente, ó. Olha aqui uma coisa interessante. Estoques, ou, como alguns livros traz, a parte de mercadorias, né? E aí eu tenho aqui fornecedores. É assim, gente, o lançamento que eu faço na compra a prazo. Aqui, fornecedores, gente, ele vai estar lá no curto prazo. Então, dependendo do valor que vai estar aqui, e aqui é que eu vou chamar a atenção para vocês, vou até colocar aqui assim, dependendo do valor que vai estar aqui nessa compra, vamos imaginar o fornecedor A, né? Não citar nomes aqui, até para que não venhamos a fazer propaganda de alguma empresa. Mas se a gente para aqui, aí eu fiz uma compra do fornecedor A, um valor aqui qualquer, né? E essa compra aqui, vou botar aqui uma observaçãozinha. Olha que interessante quando a gente fala de contabilidade. A compra que eu fiz com esse fornecedor foi em 4 prestações. Em 4 prestações. Pessoal, me tiram aqui uma outra dúvida. Vocês já viram a disciplina matemática financeira? Vocês sabem a diferença de prestação para parcela? Pronto. Vitória, sim. Então, para a gente entender, são prestações, não é parcelas. Então, nós fizemos aqui um valor em 4 prestações, certo? Aí, o que acontece? Eu chego para ele e faço uma outra negociação com ele. Uma outra negociação. Em que sentido? Eu vou aumentar
Vamos botar aqui um exemplo. Imagine que a minha empresa é uma indústria têxtil. E esse fornecedor A, ele vai fornecer rolos de tecido. De um determinado tecido. Então, eu fiz essa compra de estoque e mercadoria, que é estoque ou mercadoria, o nome da conta não é esse, vai depender de como esteja estruturado no seu plano de contas e no seu manual de contas, que a gente vai ver lá, por isso que é interessante nós vermos o sistema, né? Contabilizar também, para entender isso. E aí, para entender aqui, eu fiz essa compra com esse fornecedor em 4 prestações. Aí eu quero renegociar essa que eu tenho, mas ampliando o consumo. Eu tive uma decisão estratégica em que sentido? Que eu tenho uma dívida com esse fornecedor A está contabilizada a curto prazo, e aí eu quero aumentar a quantidade de prestação, vou aumentar esse valor aqui. Vamos imaginar, gente, só para a gente entender aqui, ó, o exemplo que eu quero dar. O valor antes contabilizado, vamos imaginar que fosse aqui 10 mil desse produto, desse rolo de tecido, né? Esse tecido era 10 mil, 4 prestações, eu ia pagar a cada mês um valor de 2.500. Até aí vocês estão entendendo. E aí eu quero negociar isso aqui por conta do prazo para pagamento. Eu não quero os 10 mil. Eu quero negociar essa dívida. Vamos imaginar que eu comprei hoje, ou melhor, eu comprei no início do mês de agosto, né? Vamos entender assim. No dia 1º de agosto, para ficar mais fácil vocês entenderem, no dia 1º de agosto eu fiz essa compra. Aí, hoje, os sócios entenderam o quê? Os gestores. Não, vamos negociar essa dívida aqui, ampliando o valor, a quantidade. Claro, vai ser o valor e a quantidade. Eu quero fazer uma barganha aqui porque vai ter uma proposta interessante. Eu preciso de mais tecidos porque eu tenho uma clientela, eu tenho uma demanda que apareceu hoje, eu recebi a notícia que vou precisar produzir mais peças. E aí, o que acontece? Eu vou trocar essa curto prazo da seguinte forma. Eu vou fazer uma negociação que ele me venha tanto em curto prazo como em longo prazo. Então, a forma inicial era essa, no dia 1º/8. Lógico, vai continuar aqui, débito também. Ele vai se configurar agora sim. Eu vou dar uma modificada no meu estoque e não seria 10 mil. Vamos imaginar que o novo valor negociado passasse a ser a nova negociação, só para vocês entenderem aqui o que eu estou falando, da gente entender em termos de fato, transações, do que é que muda na contabilidade. Ao invés de eu ter uma dívida de 10 mil, como estava inicialmente, eu vou passar a ter uma dívida de 160 mil. Então, essa dívida, nova dívida dos 160 mil, esses 10 aqui foi renegociado para vir aqui para dentro. E a minha dívida passa a ser 160 mil. Agora, essa dívida de 160 mil, ela vai ser dividida como? Parte dela vai vir para o curto prazo e parte dela vai vir para o longo prazo. Professor, e quanto é que vem para cada um? Vai depender das novas prestações. Se era em 4 prestações antes, aí vai depender aqui da situação, em que sentido?
enquanto as prestações vai ser negociada. Todo mundo está conseguindo ver esse exemplo, gente? Vocês conseguem ver pronto, a Vitória. Então, gente, quando a gente começa a falar de ato, fato, Grazi também, fato e ato modificativo, é entender isso aqui, gente. Ah, professor, isso aqui eu sei fazer. Mas na prática, como é que eu vou negociar isso? O meu financeiro pode fazer esse tipo de negociação? O que vocês acham? Porque essa interrogação aqui é a negociação que, claro, que seja melhor para a empresa. Esses 10 eu estou dizendo que vai sair para entrar dentro dos 160, porque não foi uma renegociação de dívida em atraso. Detalhe. O exemplo aqui eu fiz a negociação aqui no dia 1º de... Eu fiz a negociação no dia 1º de... Eu fiz uma negociação no dia 1º de agosto. E agora, eu estou renegociando no dia 12. No dia 12 de agosto. Então, entra aqui uma outra situação. No dia 12 de agosto, os gestores da empresa entenderam que poderia ser viável. E aí, na visão de vocês, eu posso fazer isso? É viável fazer isso? Se sim, por quê, né? E se não, por quê? O que é que vocês acham? Se é viável receber esse valor diário por parcelas diárias, é isso? Vitória? Não, não seria o recebimento diário, seria parcelado novamente. Só que antes eu tinha uma dívida de 10 mil, aí também depende do que vocês estão vendo, né? De quem está comprando ou de quem está vendendo. Aí eu espero aqui alguém que defenda quem compra e quem defenda quem vende, Vitória. Eu tinha uma dívida de 10 mil e passou para 160 mil. Vale a pena fazer isso? Trocar 10 mil por 160, dentro do contexto que eu falei? Mas é mensal, o pagamento vai ser mensal. Certo. Vocês entenderam o exemplo, meninos? O senhor está perguntando, então, se vale a pena receber esse valor parcelado, sendo que ocorreu o aumento. Pronto. Vitória, é assim, ó. Sem dúvida. Deixa eu explicar até... Não, tudo bem. Eu vou explicar novamente aqui, porque pode ter algum colega que não tenha entendido. Vamos pensar assim. No dia 1º de agosto, eu apaguei aqui, mas vou colocar de novo. No dia 1º de agosto, eu fiz uma compra. Eu sou uma indústria têxtil. Eu compro tecidos. E aí, eu comprei da Vitória, fornecedor A, né? A Vitória. Eu fiz uma compra de uma determinada quantidade de tecidos e o total deu 10 mil reais. Como é que eu vou pagar a Vitória? 4 prestações de 2.500. Até aí todo mundo entendeu, né? Eu vou pagar 4 prestações de 2.500. Quando é que eu vou pagar? Setembro, outubro, novembro, dezembro. É pós-antecipada. Então, eu fiz a compra no dia 1º de agosto e vou pagar as 4 prestações nos meses subsequentes. De novo, setembro, outubro, novembro, dezembro. Só que aí, hoje, os gestores entenderam assim, olha, o meu setor comercial, o setor de vendas lá, recebeu uma demanda grande aí das roupas que a gente vende. A gente vai precisar de mais estoques. A gente precisa de mais estoque desse tecido, porque a gente vai começar a produção.
E aí, a proposta foi o quê? Aí eu chego e diz assim, olha, mas com a Vitória, ela fornece, ela é a minha principal fornecedora e eu já tenho uma dívida de 10 mil em 4 prestações. Aí eu chego para a Vitória e disse assim, Vitória, vamos renegociar a dívida, que eu não paguei nem a primeira ainda. A primeira seria paga em setembro. Mas eu já não tenho uma dívida de 10 mil com você, só que vamos fazer o seguinte, eu quero aumentar agora sim. Como é que vai ser assim? Hoje, no dia 12, a gente renegocia a dívida dessa forma. O que é renegociar a dívida dessa forma? Esses 10 mil que eu estava lhe devendo, eu não vou acrescentar mais 150. Eu não vou comprar mais 150. Eu quero que esses 10 mil estejam aqui dentro. Ó. Eu quero renegociar a minha transação com você, mas eu não quero... A minha proposta não é 150. Porque esses 150 mais os 10 que eu já tinha, dá os 160. Só que aí seria datas de vencimento diferentes. Ó. Um no dia 1, outro no dia 12. Ia ter diferença aqui de vencimentos. Eu não quero isso. O meu financeiro disse assim, não, vamos centralizar em que data? A centralização nessa data aqui, do dia 12. Você vai centralizar tudo nessa data 12. Então, Vitória, esses 10 mil, vai morrer essa dívida. Eu quero que você cancele essa dívida aqui e eu passo a ter uma dívida de 160. É como se eu estivesse fazendo assim. Em vez de eu dividir em 4 prestações, não vai ser mais em 4. Morre o vencimento do dia 1º e passa a ser dia 12. Então, os boletos que eu vou pagar vai ser a partir 12. 12 de setembro, outubro, novembro, dezembro, só que se eu colocar, por exemplo, 10 prestações, eu vou ter 4 aqui e vou ter 6 aqui. Pronto. Desculpa. Aí eu pergunto para vocês, é viável fazer isso? Para quem está comprando? E se é viável para quem está vendendo? Agora vocês entenderam o exemplo? Beleza, Vitória. Sandro, os 150 mil, porque eu tinha uma dívida de 10 mil e ia comprar mais 150. Mas é como eu falei para vocês, ele não aumenta 150, mas com os 10 que eu já tinha, uma dívida com a empresa A, ele vai agregar nesse 150. Então, 150 mais os 10 mil dá os 160. Aí a pergunta é viável fazer isso aí? Vocês como contadores. Porque uma coisa é a visão pelo financeiro, outra coisa é a visão pela contabilidade. Porque isso aí está mexendo lá no patrimônio. A gente ainda não saiu nem do balanço patrimonial, só para vocês terem uma ideia. Só que é uma outra visão. Aí a pergunta vale a pena fazer isso? Nessa visão aí do dia 12, ficou praticamente a dívida dos 10 mil iniciais, ficou a curto prazo, né? E o que eu quis para colocar, e os 150 mil ficou a longo prazo, que seria no valor de 6 mil. Então, financeiramente, seria viável, porque nesse período de curto tempo, de 4 parcelas, eu poderia me capitalizar, né? Para justamente começar a sexta parcela. Isso aí financeiro pode ser até que consiga bater nessa situação, né? Mas aí seria viável nessa situação, pagando a mesma coisa, só que com prazo um pouco mais estendido. Mais estendido. Eu também, como o senhor disse no início, né, que eles são principais fornecedores, né? Então, eles já têm um relacionamento, assim, um acredita no outro, né? Uma credibilidade com o outro, né?
O valor que aumenta na compra é um valor bem viável para quem vai receber, né? E para o que está comprando, porque vai ganhar um prazo maior, né? Então, acho que é bom para os dois. Sim. Porque no curto prazo ele vai receber 64 mil, no que ele estaria recebendo apenas 10 mil, né? Isso. Então, é mais que Isso. o dobro. Isso. Isso, Vitória. Aí a gente começa a entender contabilidade, gente. Aí sai daquela visão de contabilidade do débito e crédito. Quando eu falei para vocês que a gente vai ver uma visão diferenciada, é isso aqui. É um exemplo aparentemente simples, mas que eu só mexi com as contas e estou mexendo aqui com... O que é que eu estou fazendo aqui? Fato permutativo, não é nem modificativo. Por isso, quando eu perguntei para vocês o que era ato, o que era fato, e aí quando eu disse que aí o fato se desdobra em permutativo, modificativo e misto, que sai daquela visão lá da contabilidade básica, que muita gente, isso aí é básico. Mas quando a gente bota um contexto desse, faz a gente pensar. É viável para quem? Depende do contexto. O Luiz e a Vitória fez aí contribuições bem pontuais e bem pertinentes, porque no contexto que eu coloquei, eles são parceiros, é o principal fornecedor, eu aumentei o prazo da minha dívida, mas existe aí um atrelado à questão da confiança, porque no contexto desse exemplo específico, eu coloquei, já é o principal fornecedor, então já vem uma caminhada de parceria mercadológica de algum tempo. E para quem vai pagar, aumentou minha dívida? Vai, aumentou. Mas no exemplo eu coloquei, eu tenho uma demanda. Então, eu já falei no exemplo que vai ter saída, como o Sandro colocou. Tem que ver se tem rentabilidade. Mas no exemplo que eu coloquei, aqui eu disse, já vai ter saída. Eu estou aumentando a compra, porque já é certo a minha saída. Então, é essa decisão que não é esperar fechar o balanço. Eu estou tomando hoje. O meu financeiro fechou uma coisa dia 1º de agosto, e hoje, dia 12, não chegou nem na metade do mês, eu já estou mudando a decisão. Então, é isso que o mercado espera da gente, enquanto é agente de informações dentro da contabilidade. Certo, pessoal? É nessa visão que a gente sai um pouquinho do básico do débito e crédito e tenta negociar. Aí ampliar a nossa visão. E para isso eu vou precisar da contribuição de vocês. Pessoal, a gente aqui já está num tempinho já de 2 horas, por incrível que pareça, 2h12, né? Para que a gente tá nessa caminhada. E a gente vai dar uma pausa aqui no nosso entendimento. O slide está lá, gente, só não está o exemplo, porque o exemplo eu vou estar criando nas aulas. Então, é interessante para quem participa, para que a gente dialogue, que a gente discuta, que a gente troque aqui. Vamos fazer fatos permutativos, né, em termos de conhecimentos. E aqui a gente vai dar uma pausa, né, encerrando aqui a aula. Eu vou logo postar a aula lá para a gente, para que quem não pôde assistir hoje, ou para quem vai revisar depois, para que vocês tenham acesso aí ao conteúdo, porque vai ser uma sequência de informações que a gente vai estar tendo. E agradeço, pessoal, a atenção de todo mundo, a participação dos que puderam, e os que não puderam participar também, não fiquem acanhados, que eu vou precisar da participação de todos vocês. Eu vou só encerrar aqui, não, mas vou deixar aberto aqui para que vocês façam os comentários.